perguntar, ok? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, beleza, professor. Então, vamos lá. Então, vamos continuar, né, sobre os potenciais de membrana. Então, a gente vai ver aqui que os potenciais de difusão, a gente tem potencial de fusão para o sódio e o do potássio, né? Então, o do potássio, através da membrana, é de menos 94 milivolts. E o do sódio é menos 61 milivolts. Então, esse transporte dos íons através da membrana, ele vai gerar cargas elétricas, né? Que é chamada, então, de potencial de membrana, tá? E aí, essa entrada e saída das bombas de sódio e potássio, elas são reguladas por gradientes, né, eletroquímicos, e toda vez que nós temos um potencial de membrana na qual nós temos uma maior concentração de íons de um meio em relação ao outro, para que haja a retomada dos valores fisiológicos, a gente vai precisar de gasto de energia, né? Então, na bomba de sódio, potássio, ATPase, ele vai transportar continuamente os íons sódio para fora da célula e os íons potássio para dentro da célula. Por quê? A célula em repouso, ela tem uma maior concentração de íon potássio no meio intracelular e os íons sódio estão no meio extracelular. Então, o sódio ele está em alta concentração no plasma, né, em torno de 140, 145 megs, e o potássio no meio extracelular em torno de 4 a 5 megs. No meio intracelular, inverte essa relação. O potássio está acima de 140 megs. Então, habitualmente, a membrana em repouso ela é eletricamente negativa, porque nós temos uma maior concentração de íons com cargas positivas no meio extracelular e a carga elétrica das proteínas plasmáticas, elas fazem, então, com que esse gradiente fique, aliás, o potencial de repouso dentro da célula fique negativo no meio intracelular. Quando ocorre essa despolarização, nós vamos ter uma entrada, então, de íon sódio para dentro da célula, né, fazendo com que haja, então, alteração dessa carga elétrica do meio intracelular. Então, nesse processo de despolarização, o meio intracelular ele vai ficar eletricamente negativo pela presença dos íons sódios. E essa bomba eletrogênica, ela vai, então, restaurar as concentrações iônicas, tanto do sódio quanto do potássio. Então, ele vai levar a um déficit de íons positivos na parte de dentro da membrana, para que ocorra o processo de repolarização, né? Então, ele vai fazer uma troca de 3 íons de sódio por 2 de potássio, tá? Através dessa bomba eletrogênica, então, da bomba sódio-potássio. Quando o potencial de membrana ele vai ocorrer, nós vamos ter a abertura de canais de sódio, né? Através da alteração da voltagem da membrana, abrindo as comportas de ativação, tá? Então, as comportas para o sódio, quando a membrana está em repouso, ela está fechada para o meio extracelular. Então, quando ocorre uma alteração do potencial de membrana, ele abre essa comporta para os íons sódio, e o sódio, então, pode entrar para o meio intracelular, fazendo com que haja uma elevação do potencial de repouso de menos 90 milivolts para mais 35 milivolts. Quando ele atinge esse potencial elétrico, o canal de sódio ele é fechado, né? Esse portão de sódio é fechado. E com esse mesmo valor que o canal de sódio é fechado, ele vai abrir os canais de vazamento de potássio. Então, vai sair potássio do meio intracelular para o meio extracelular. Quando a membrana está em repouso, né, esse potencial de menos 90 milivolts do potássio faz com que o canal de vazamento fique fechado. Então, a membrana em repouso, o potássio, ele está no meio intracelular com o seu portão, né, com a sua porta fechada, não permitindo a saída. Quando acontece uma alteração da voltagem do meio intracelular, vai fechar a comporta de sódio para não permitir mais entrada de sódio para o meio intracelular e vai abrir a comporta
para o vazamento para o meio extracelular de potássio, para tentar restaurar as cargas iônicas dentro do meio intracelular. Bom, isso vai acontecer na maioria das células que utilizam essa bomba eletrogênica como meio de sinalização, né? Acontece no músculo liso, músculo esquelético, nos nervos. E aí, no coração, a gente vai ter também essa atividade elétrica através desses potenciais de ação. Só que nós vamos ter valores específicos, né? Para cada órgão, a gente vai utilizar valores um pouquinho diferentes. Então, no músculo cardíaco, como ele tem características bioquímicas, né, tanto bioquímicas quanto estruturais das fibras do músculo liso, como do músculo esquelético, ele vai compartilhar algumas, situações desse potencial de membrana, tá? Então, o potencial de ação na fibra ventricular cardíaca, ela tem em torno de uma média de 105 milivolts. E o potencial de repouso, ele vai sair de menos 85 milivolts e vai para mais 20 milivolts. O potencial de ação, ele inicialmente é um potencial em ponta, né, na qual a entrada dos íons sódio faz com que haja entrada de grande quantidade de íons para dentro da célula e ele se eleva rapidamente, tá? Levando à despolarização da membrana. Isso leva em torno de 0,2 segundos. E a partir daí, ele vai formar um platô, né, que vai se seguir a uma repolarização, depois uma repolarização abrupta. Então, ele compartilha essa característica do músculo liso, que é a formação de um platô, né? Que é característica do músculo liso, o potencial de ação dele, ele formar um platô, para manter o músculo despolarizado durante alguns milissegundos, né? Durante um período de tempo. O músculo liso, ele pode demorar de minutos a horas, né? Nessa contração mantida. O coração não, ele vai demorar apenas alguns milissegundos, que é para poder exatamente fazer a contração isovolumétrica do coração durante o período de abertura das válvulas e depois o período de ejeção. Por isso que é importante a formação desse platô. Então, no potencial de ação do miocárdio, ele vai ter a fase 0, que é a abertura dos canais rápidos de sódio, a fase 1, na qual os canais rápidos de sódio já se fecharam por conta da elevação do potencial intracelular, que faz com que os canais de entrada do sódio se fechem, né, por elevação da voltagem. E os canais de vazamento de potássio começam a se abrir e começa, então, a vazar potássio para fora da célula. Só que na fase 2 vai começar a formar o platô, na qual vai haver abertura dos canais lentos de cálcio, né? Então, esses canais eles vão se abrir e os canais de vazamento de potássio vão se fechar por causa da elevação da corrente intracelular. Os canais de cálcio, eles vão se fechar, eles são lentos, eles se abrem um pouquinho depois dos canais de sódio, mas eles também se fecham logo em seguida. E aí os canais lentos de potássio, eles podem se abrir, fazendo com que haja a saída de potássio e ocorra o processo de repolarização da membrana. A fase 4, o potencial de membrana em repouso, ele vai retornar a um valor de menos 90 milivolts. Então, aqui nós temos o potencial eletricamente negativo em torno de menos 90 milivolts, que é a fase 0, né? Quando começa a entrada de sódio para dentro da membrana, né? Então, esse aqui é um platô característico do músculo ventricular cardíaco. Esse potencial de ação, ele se eleva rapidamente, chegando em torno de 35 a 40 milivolts. Aqui nesse ponto, que é a fase 1, começa então a abertura dos canais de potássio por conta do fechamento dos canais de sódio, vai haver a abertura dos canais de potássio, que são voltagem independentes. E aí o vazamento, né, desse potássio para o meio extracelular faz com que haja o início da repolarização. Só que nesse momento vai ser a abertura dos canais lentos de cálcio, fazendo então com que a voltagem não caia. Ele tende a fechar esses canais de potássio, mantendo então o músculo contraído ainda, né? Ou seja, despolarizado, levando à contração muscular, a persistência da contração
muscular durante alguns milissegundos, formando então esse platô. E a partir daqui, ele fecha os canais de cálcio, abre-se os canais de potássio com vazamento de potássio, e aí começa a fase de repolarização. E aí, como ele tem uma subida abrupta, ele também tem uma descida abrupta, né? Ou seja, vazamento de potássio em grande quantidade, tentando restaurar então as concentrações iônicas intracelulares, levando novamente a uma eletronegativação dentro da membrana. Aqui vai começar a atuar a bomba de sódio e potássio ATPase, né? Então, ele vai começar a fazer uma troca de íons sódio que estavam dentro da célula e trazer o potássio novamente para dentro da célula. Então, esse potássio sai, mas depois esse potássio ele tem que entrar novamente para dentro da célula e o íon sódio que tinha ficado dentro tem que ser levado para o meio extracelular. E ele entra, então, na fase de repouso, ou também conhecida como hiperpolarização, tá? Então, esse mecanismo de despolarização do coração, ele vai levar a uma atividade elétrica rítmica, tá? Que são deflagradas pela atividade das fibras sinusais. Então, estruturalmente, o coração, ele não tem nenhum outro tipo de célula que não seja célula muscular, tá? Cardiomiócito. Então, dentro do coração, eu não tenho nenhuma estrutura nervosa. Os nervos, o sistema simpático e parasimpático, eles são extracardíacos, eles são um sistema suplementar de controle da atividade elétrica, mas eles não deflagram a atividade elétrica. A ritmicidade elétrica do coração é feita pelas fibras sinusais. Então, o nodo sinusal, ele é uma estrutura formada por célula cardíaca que não tem miofilamentos contráteis. Então, ele é uma célula cardíaca, só que ele não tem miofibrilas, ele não é uma célula especializada em contração. Ele é uma célula cardíaca especializada em atividade elétrica, tá? Então, o nodo sinusal, ele vai controlar normalmente a frequência dos batimentos do coração, por quê? Porque ele tem um potencial de ação menor que o do restante do músculo. E como eu comentei anteriormente, o músculo cardíaco, ele tem característica do músculo liso, como tem característica do músculo esquelético. O que ele tem de característica do músculo esquelético? É a estrutura das miofibrilas, né, do sarcômero, que ele tem uma disposição lateral da actina e da miosina, e encurtamento do sarcômero. O que ele tem de características do músculo liso? Ele tem o potencial de ação formando platô, ele tem ele utiliza o cálcio do meio extracelular, né, como um músculo liso, ele tem o seu retículo sarcoplasmático como um músculo esquelético, mas ele tem também uma utilização do cálcio do meio extracelular. Então, o cálcio do meio extracelular vai entrar também para dentro da célula, né? Não só do que está armazenado dentro do retículo sarcoplasmático. Então, ele utiliza também o cálcio do meio extracelular. E aí, essa outra característica que eu ia comentar do músculo liso é o fato do sincício. Não sei se vocês lembram do sincício muscular. O que é o sincício? É que quando ocorre uma despolarização na célula, essa despolarização ela vai em todas as direções, né? Então, eu tenho o sincício atrial e o sincício ventricular. Então, quando ocorre uma despolarização no nó sinusal, essa despolarização ela vai se espalhar por toda a musculatura atrial. Então, ela vai passar por todas as células sem nenhuma barreira. E aonde que eu tenho a interrupção da passagem do sincício atrial para o sincício ventricular? Através do nó atrioventricular. Então, o nó atrioventricular, ele vai ser o ponto de ligação elétrica entre os átrios para o ventrículo. Então, como eu tinha comentado antes, todo o sistema de atividade elétrica do coração é feito por células cardíacas, não tem nervo. Então, eu tenho um nó sinusal, eu tenho um nó interventricular, eu tenho o eixo, né? O
sistema de His-Purkinje, os ramos direito e esquerdo, todos eles são células musculares cardíacas especializados em atividade elétrica, tá? Eles não são nervos, eles são células musculares. E aí, para eu separar o sincício atrial do sincício ventricular, isso é feito através do coxim fibroso, onde estão inseridas as válvulas atrioventriculares, né? Então, entre o átrio e os ventrículos, eu tenho um coxim fibroso que faz o isolamento elétrico do átrio para os ventrículos. Então, os átrios, eles vão se despolarizar antes. O estímulo elétrico vai passar pelo nó atrioventricular, através também desse nó atrioventricular, que é uma célula cardíaca especializada, na qual ela tem uma estrutura de camadas que parece uma cebola, e a condução dela, ela é mais lenta na periferia e ela ganha velocidade quando o estímulo elétrico ela chega no centro, no miolo, né? Que aí nós temos as células alfas e betas. E aí nesse miolo dele é que o impulso elétrico vai se propagar com uma velocidade maior. Então, o nó sinusal, ele vai se despolarizar, né? A gente vai já ver como é a ritmicidade do nó sinusal, mas ele vai se despolarizar primeiro, despolarizar os átrios através do sincício atrial. Esse estímulo elétrico vai chegar no nó atrioventricular, ele vem se despolarizando da periferia para o centro, depois ele ganha o His-Purkinje, né? O eixo, o feixe His-Purkinje, e depois ele vai se propagar para os ventrículos, né? Ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, ocorrendo então a contração ventricular, tá? Então, o potencial de repouso do nó sinusal, ele tem uma negatividade de menos 55 a menos 60 milivolts, que é diferente da fibra muscular ventricular, né, que é de menos 85 a menos 90 milivolts. Então, por esse potencial de ação dele ser menor, em torno de menos 50, menos 60 milivolts, o nó atrioventricular, ele não precisa da fase zero, ou seja, ele não precisa dos íons sódio para se despolarizarem. Eles já se despolarizam direto através da permeabilidade aos íons cálcio, tá? Então, nesse valor de menos 55 milivolts, os canais rápidos de sódio, eles já estão inativados, né, por conta dessa voltagem, sendo, portanto, o potencial de ação deflagrado no nó sinusal, gerando potencial de ação pelos canais lentos de cálcio, tá? Então, ele vai ter um potencial de ação diferente, tá? Como ele tem uma menor eletronegatividade, em torno de menos 55 milivolts, né, o potencial de ação dele, basta a entrada dos íons cálcio para que ele faça, então, essa despolarização, tá? Então, ele se despolariza e se repolariza e se despolariza novamente. Então, ele vai gerar um tipo de potencial de ação que a gente chama de reverberativo. Então, ele se reverbera, ele vai se autodeflagrando, por ter um potencial de ação menor. Então, como ele se despolariza primeiro, ele passa o estímulo para o nó ventricular, para o nó atrioventricular, que vai despolarizar o ventrículo. E aí, no ventrículo, sim, ele tem um potencial de ação de menos 90 milivolts, vai depender da entrada dos íons sódio para dentro da célula, para fazer a fase 0, depois a fase 1, 2, o platô, e depois ele se repolariza novamente, né? Fazendo, então, com que o nó sinusal, ele seja, então, o marca-passo do coração. Tudo bem até aqui? Sim, tudo certo. Tá, tudo bem. Então, só para lembrar um pouquinho da fisiologia, tá? Como é que acontece o potencial de ação, tá? Mas o nosso foco, a gente vai falar do eletrocardiograma, tá? Então, no eletrocardiograma normal, ele é composto por um sistema de ondas, tá? Então,
Então, a gente vai colocar um aparelho, que é um galvanômetro, né, com seus eletrodos, e ele vai captar essa atividade elétrica, que é esse sistema de despolarização e repolarização, tá? Então, o eletrocardiograma normal, ele é composto pelas ondas P, que representa, então, a despolarização dos átrios, tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo, o complexo QRS, que é a despolarização dos ventrículos, e a onda T, que é a repolarização dos ventrículos. O complexo QRS, ele vai apresentar com frequência, mas nem sempre, essas três ondas, mas o nome dele se chama complexo QRS. Algumas vezes esse complexo vai ter apenas onda R pura, ou uma onda QS, ou uma QR, ou uma QRS, tá? Mas o nome dele sempre vai ser QRS, porque é o nome do complexo, mas nem sempre ele vai apresentar as três ondas em todas as derivações que nós analisamos do eletrocardiograma. Então, a onda P, ela é produzida pelos potenciais elétricos que são gerados quando os átrios se despolarizam. Então, aquela movimentação de íons para dentro e fora da célula vai gerar uma carga elétrica, que é captado pelo eletrocardiograma. O complexo QRS, ele é produzido pelos potenciais elétricos que são gerados pela despolarização dos ventrículos. E a onda T é produzida pelos potenciais gerados quando os ventrículos se repolarizam, ou seja, ele volta ao estado de repouso, né? Então, é colocado eletrodos na superfície, né? Que ele vai captar, então, essas ondas que são geradas, né? Pela alteração da atividade elétrica do meio intra para o meio extracelular, tá? Então, ele vai captando, tá? As ondas, né? Que são chamadas de vetores, né? Então, esses vetores de despolarização, eles vão ser captados e fazer o registro da onda, tá? Da forma como ela vai aparecer. Então, ele vai no sentido da despolarização, gerando uma onda positiva, e à medida que ele vai se repolarizando, ele vai invertendo a posição da onda. A onda vai ficando negativa, tá? Então, aqui nós vamos ter a representação do potencial de ação e a inscrição do QRS, tá? Então, a despolarização dos ventrículos, ele vai ser representado pelas ondas Q, as ondas R e a onda S. E a repolarização pela a onda T. Bom, como é que ocorre o fluxo dessas correntes elétricas? Quando o ventrículo ele inicia a despolarização, ele fica eletricamente negativo em relação às outras áreas que ainda estão polarizadas. Então, a corrente elétrica ele vai fluir da área despolarizada para a área polarizada por meio de grandes curvas. Então, o estímulo elétrico ele vai chegar primeiro no septo, né? Porque é onde está o feixe de His. E esse septo interventricular, né? Então, ele vai chegar através do nó atrioventricular. E aí, você tem um sistema His-Purkinje, né? Na região do septo interventricular, e ele vai se propagar pelo endocárdio em direção ao epicárdio, né? Então, ele vai da parte interna do coração para a parte externa do miocárdio, né? Que é chamada de epicárdio. Então, quando chega no ápice, a corrente ela vai se inverter e vai em direção à base do coração. E aí as paredes externas, junto com a base, são as últimas partes a se despolarizarem. Por quê? O estímulo ele vai descer, né? Vai nascer no nó sinusal, que fica na parede posterior entre a junção das cavas no átrio direito, ele vai se propagar pelos átrios, ele vai convergir essa despolarização até o nó atrioventricular. Do nó atrioventricular, ele vai descer pelo septo interventricular, pela parte interna, pelo endocárdio, em direção ao epicárdio. E o coração, quando ele se contrai, ele faz a contração atrial, né, com o ventrículo relaxado. Quando o átrio termina de se contrair, vai começar a despolarização dos ventrículos,
E os ventrículos, eles precisam se contrair da ponta em direção à base do coração. O que é a base do coração? É onde está a inserção das válvulas atrioventriculares e a saída da aorta e da artéria pulmonar. Então, essa junção atrioventricular é chamado de base, é a base do coração. Então, os ventrículos precisam se contrair da ponta em direção à base. Por quê? Porque é na base que está as artérias e as veias, né? Então, a gente vai ter a aorta e a artéria pulmonar. Então, ele vai jogar o sangue do átrio direito, do ventrículo direito para a artéria pulmonar e do ventrículo esquerdo para a aorta, fazendo então a saída do sangue, né, do coração para a grande circulação ou para a pequena circulação pulmonar. Então, vocês entendem que essa despolarização, ela precisa chegar até a ponta do coração e voltar em direção à base, fazendo com que o coração se despolarize de baixo para cima e a contração venha de baixo em direção a essa base do coração para poder fazer a ejeção do sangue pelos ventrículos, tá? Então, essa figurinha aqui, né, vocês vão ver lá no Guyton, a forma como vai ocorrer esse processo de despolarização, né? Na qual ele desce primeiro pelo septo interventricular em direção do endocárdio para o epicárdio, ele vai chegar na ponta, né, do ventrículo e fazer depois com que os ventrículos se contraiam de baixo em direção à base, fazendo a ejeção de sangue pela aorta e pela artéria pulmonar, certo? Bom, agora a gente vai conhecer os eletrodos, tá? Que nós utilizamos. Bom, a gente vai começar então pelas chamadas derivações bipolares. Então, essas derivações bipolares, elas têm dois polos, um polo negativo e um polo positivo, por isso bipolar. Então, para o registro dessas derivações bipolares dos membros, né, que a gente vai colocar nos 3 membros, a gente vai utilizar 2 eletrodos, um eletrodo positivo e um eletrodo negativo, tá? E aí, o primeiro que desenvolveu esse sistema foi o Einthoven, em 1913, tá? E aí ele fez uma teoria, né, que é chamada de triângulo de Einthoven, na qual ele desenhou um triângulo equilátero, né, que foi traçado ao redor da área do coração. Então, os 2 braços e a perna esquerda, eles vão formar os ápices desse triângulo, tá? Como nessa figura aqui. Então, esse aqui é chamado triângulo de Einthoven, tá? Então, a base para cima e a ponta voltada para baixo, tá? E aí ele colocou o coração como centro elétrico do tórax. A gente sabe que o coração, ele não fica no centro do tórax, né? Ele fica no mediastino médio, mais voltado para a esquerda, né? Do que realmente na região central. Então, mas teoricamente, né? Ele é o centro elétrico do tórax. E aqui ele colocou os eletrodos. Então, aqui eu tenho 3 eletrodos bipolares, tá? Então, eu tenho o eletrodo que é chamado de derivação D1, na qual é colocado um eletrodo negativo no braço direito e o eletrodo positivo no braço esquerdo. Então, quem é que vai fazer a captação da atividade elétrica? Vai ser o braço esquerdo. Então, o eletrodo negativo fica no braço direito e o eletrodo positivo no braço esquerdo, fazendo a base, então, desse triângulo. A despolarização vai nascer aqui no braço direito, né? Ou seja, eu vou ver o vetor se afastando do braço direito, porque o nó sinusal está bem aqui, e o vetor de despolarização vai para a esquerda, em direção à ponta do coração. Então, o que eu vou captar aqui? Eu vou ver uma onda de despolarização vindo da direita para a esquerda, tá? Então, é esse eletrodo positivo que vai fazer a captação dessa atividade elétrica do coração. O eletrodo D2, ele vai pegar
manter esse eletrodo negativo no braço direito e vai colocar o eletrodo positivo na perna esquerda, tá? Então, eletrodo negativo, braço direito, e o eletrodo positivo na perna esquerda. E eu vou ver, então, o vetor de despolarização, né, que sai do lado direito, no nó sinusal, e vai em direção à ponta do coração. Então, agora eu estou vendo o vetor vindo da direita para a esquerda e para baixo. E a terceira derivação, que é chamada de D3, tá? Então, nessa derivação D3, eu vou colocar o eletrodo negativo no braço esquerdo e o eletrodo positivo na perna esquerda. Então, eu tenho o eletrodo negativo aqui no braço esquerdo e o eletrodo positivo. Então, eu vou ver esse vetor de despolarização que vem da esquerda para baixo, tá? E aí eu vou ter, então, as três derivações chamadas de bipolar. Então, na derivação D1, eu vou fazer registro dos membros, né, que são os eletrodos periféricos. O eletrodo negativo é conectado no braço direito e o potencial positivo no braço esquerdo. Então, D1 vai registrar a diferença de potencial entre o braço direito e o braço esquerdo. Na derivação D2, o eletrodo negativo ele vai ser colocado no braço direito e o eletrodo positivo é colocado na perna esquerda. Então, eu vou ver essa diferença de potencial entre a perna e o braço direito. E na derivação D3, eu vou registrar essa diferença de potencial entre a perna esquerda e o braço esquerdo. E assim eu fecho o triângulo de Einthoven. Bom, então essas foram as três derivações iniciais desenvolvidas, que são chamadas de derivações bipolares e que nós utilizamos até hoje. Depois vieram as derivações chamadas de unipolares. Então, o outro fisiologista foi o Wilson, que demonstrou que o ponto resultante da união dos três eletrodos das derivações clássicas, né, com um terminal central, né, que fica no centro, teria um potencial teoricamente igual a zero. Então, nesse ponto considerado de potencial nulo, é ligado o eletrodo indiferente, que fica conectado ao polo negativo do galvanômetro, ao passo que o eletrodo explorador positivo é colocado nos membros. Então, eu vou ter um eletrodo unipolar no braço direito, no braço esquerdo e na perna esquerda. Então, ele pegou as derivações bipolares do Einthoven, ele considerou um terminal central igual a zero, e aí colocou o zero ou indiferente na região central, e aí ele começou a utilizar, então, o potencial único polo positivo, né, dos membros. Então, ele utilizou as mesmas derivações do Einthoven, só que agora com um eletrodo unipolar. Mas o que aconteceu com esses eletrodos? Eles tinham baixa amplitude, né? A atividade elétrica era muito baixa. Então, para que essas derivações elas pudessem ser visualizadas, né, Goldenberg ele modificou esse sistema de derivações unipolares jogando uma carga elétrica, ou seja, ele amplificou a derivação em 50% da amplitude da deflexão. Então, ficou conhecido como as derivações unipolares com uma letra minúscula antes da derivação, tá? Então, AVR é a amplificação do vetor do braço direito. AVL é a amplificação do vetor do braço esquerdo. E AVF é a amplificação do vetor da perna. Então, as derivações unipolares, para elas serem realmente utilizadas do ponto de vista clínico que nós temos hoje, precisou que Goldberg, né, ajustasse essas derivações unipolares do Wilson, adicionando uma carga, né, de 50% para que essas deflexões pudessem ser analisadas, tá? Então, nós utilizamos, então, 6 derivações, né, que são as chamadas derivações do plano frontal, sendo 3 bipolares, D1,
D2 e D3, e 3 unipolares, que são AVR, AVL e AVF, certo? Então, D1, eu tenho um eletrodo positivo no braço direito e no braço esquerdo, o negativo no direito e o positivo no braço esquerdo. Na derivação D2, eu tenho o eletrodo negativo no braço direito e o positivo na perna esquerda. E a derivação D3, eu tenho o eletrodo negativo no braço direito e a derivação positiva na perna esquerda. E nas unipolares, aí eu vou ter a derivação AVR com o eletrodo positivo no braço direito, AVL, a derivação do braço esquerdo, e AVF, a derivação da perna esquerda. E aí nós vamos ter essa morfologia, tá? Nessas derivações. Então, AVR é a derivação do braço direito, é o eletrodo que está captando atividade elétrica no braço direito. Observe que a derivação AVR ela vai ser negativa. Por quê? Porque o vetor de despolarização ele está saindo da direita para a esquerda. Então, AVR ele vai ser sempre uma derivação negativa no eletrocardiograma normal, tá? Porque o AVR ele está captando o vetor se afastando dele. Então, ele vai fazer uma deflexão negativa, tá? Então, o eletrodo do braço direito, ele vai ser sempre negativo. Existem duas situações em que vai aparecer um AVR positivo. A primeira é fisiológica, que é a destrocardia, né? Então, se o coração estiver com a ponta voltada para a direita, na destrocardia, né? Ou seja, o coração para a direita, o vetor ele vai estar indo em direção ao braço direito, como acontece normalmente com o coração virado para a esquerda, né, que é o fisiológico, que seja AVL, né, positivo, e AVF positivo. Então, se o coração estiver voltado para a direita, AVR vai positivo e AVL vai ficar negativo, certo? Bom, essa é uma situação fisiológica excepcional que ocorre na destrocardia. A segunda situação é uma troca de eletrodos, que é muito mais comum a gente verificar, tá? Então, quando eu vejo um eletrocardiograma com onda R positivas, AVR positivo, eu vou atrás das derivações precordiais, porque se as derivações precordiais forem também negativas, provavelmente é uma destrocardia que o paciente não avisou e foi colocado os eletrodos tradicionalmente do lado esquerdo. Agora, se a VR for positiva e as derivações precordiais forem positivas, eu já sei que é troca de eletrodo. Aí eu vou lá e peço para repetir o eletro, checando os eletrodos para colocar na posição correta. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Sim. Vocês estão dormindo? Presta Estamos indo. Presta atenção, porque se cair um eletrocardiograma com eletrodo trocado, vocês vão penar, hein, para descobrir onde é que está o erro. Vamos lá, então a gente vai para as derivações. Vocês entenderam, então, as derivações do plano frontal, né? Que são os eletrodos periféricos, os eletrodos dos membros. E aí nós vamos colocar mais 6 eletrodos diretamente sobre o tórax, tá? Que são as derivações torácicas. Essas derivações precordiais, elas são colocadas na superfície anterior do tórax, diretamente sobre o coração. Então, esses eletrodos precordiais, ele é conectado ao terminal positivo do eletrocardiógrafo e o eletrodo negativo, denominado indiferente, é conectado simultaneamente no braço direito, o braço esquerdo, a perna esquerda, por meio de resistências elétricas iguais, tá? Fazendo então com que eu tenha registro somente desses eletrodos que estão sobre a superfície do tórax, né? V1, V2, V3, V4, V5 e V6. E essas derivações, elas são mapeadas. Eu não posso colocar esses eletrodos em qualquer local, tá? Então, esses eletrodos, por exemplo, V1 e V2,
V1, ele tem que ficar no quarto espaço intercostal, na linha external à direita, tá? Então, quarto espaço. Então, observe que aqui o coração ele já está mais ou menos na sua posição anatômica e eu tenho que colocar os eletrodos exatamente na posição da base do coração, tá? Então, mais ou menos na altura dos átrios. Qual é o erro mais comum? É colocar esses eletrodos logo aqui abaixo das clavículas, tá? Então, colocar os eletrodos no segundo espaço intercostal, à direita e à esquerda, ele vai dar uma morfologia de bloqueio de ramo, ou uma derivação QS pura, que parece que o paciente teve um infarto septal. E não é verdade, é só posição de eletrodo errado, tá bom? Então, quando a gente vê uma derivação V1 e V2 QS puro e as outras normais, possivelmente é eletrodo trocado. Trocado aonde? Na posição dele, né? Então, qual é o erro mais comum de quem faz o eletrocardiograma? É colocar esses eletrodos no segundo espaço, logo abaixo da clavícula, segundo espaço intercostal, na linha aqui, external para external, à direita e à esquerda. Ou seja, ele está numa posição muito alta, longe da base do coração, tá? Então, a posição correta é que esse eletrodo V1 e V2, eles estejam no quarto espaço intercostal, aqui na linha paraesternal à direita e V2 paraesternal à esquerda. V4, ele tem que estar no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular, tá? E V3 é uma linha média entre o V2 e o V4. Então, ele não tem uma posição específica de espaço intercostal, é uma linha média. V5, ele fica na linha axilar anterior e V6 na linha axilar média. Existem outras derivações que habitualmente nós podemos fazer, que é colocar eletrodos para a direita, fazendo V3R e V4R, quando a gente suspeita de infarto do ventrículo direito, né, para a gente ter uma melhor visualização do ventrículo direito. Ou V7 e V8, que é na linha axilar posterior e na linha escapular, tá? Para ver infartos dorsais. Então, a gente pode colocar esses eletrodos em outras posições, mas sempre que o médico vai fazer isso, ele tem que ele mesmo rodar o eletro, ele não vai pedir para uma enfermeira fazer, para um técnico de enfermagem fazer, tá? Porque eles não são treinados para fazer essas derivações excepcionais. Então, habitualmente, o médico, quando ele está suspeitando de infarto, lá na sala de emergência, está na sala vermelha, ele pede para rodar o eletro, ele vê o eletro padrão de 12 derivações, e aí ele quer fazer derivações diferentes, são essas derivações excepcionais. Ele pode colocar V3 e V4 aqui para o lado direito, né, para mapear o ventrículo direito, ou ele pode fazer derivações V7 e V8, colocando no dorso, né, do paciente, para ver a parede posterior, tá? Mas isso aí é excepcional e ele tem que anotar no eletrocardiograma essas derivações que ele está fazendo, que é fora do padrão. Então, normalmente, nós vamos fazer essas 12 derivações para análise eletrocardiográfica, tá? Então, essas derivações precordiais, a qualidade delas vai depender, né, não só do posicionamento correto dos eletrodos, mas também com algumas características do indivíduo, tá? Então, pelo fato dessas derivações ficarem na superfície externa, né, do coração, sobre a parede do tórax, então, cada derivação ela vai registrar principalmente o potencial elétrico da musculatura cardíaca situada imediatamente abaixo desse eletrodo, né? Então, se eu tiver uma posição elétrica, de eletrodo fora da posição da base do coração, no segundo espaço intercostal, eu não tenho músculo cardíaco nessa posição, concorda? Eu não vou estar captando a atividade elétrica do músculo cardíaco, mas eu vou estar captando o que está abaixo dele, né? Então, ele vai pegar
os vetores se afastando desses eletrodos, tá? Então, eu vou ter uma morfologia diferente ou ondas que habitualmente não são normais, tá? Então, essas derivações V1 e V2, os complexos QRS do coração normal, são na maioria das vezes negativos mesmo. Então, é habitual que eles sejam negativos, mas não necessariamente com uma onda QS, né, pura, tá? Por quê? Porque como esses eletrodos, eles ficam exatamente próximos à base do coração, né? Eles vão ver os vetores se afastando dele, né? Os vetores de despolarização indo em direção à ponta do coração. Então, a base do coração, ela vai permanecer eletronegativa a maior parte do processo de despolarização ventricular. Por quê? Porque ela vai ser a última parte a se contrair, porque a contração, né, a despolarização vai chegar na ponta, o coração vai começar a se contrair da ponta em direção à base, e aí é que vai haver a despolarização da base do coração, tá? Então, habitualmente a derivação V1 e V2, elas são negativas mesmo, né? Fisiologicamente elas vão ser negativas, tá? Já as derivações V4, V5 e V6, os complexos QRS, eles são na maior parte das vezes positivos, porque os eletrodos, né, dessas derivações está mais próximo do ápice do coração, que permanece eletropositivo durante a maior parte da despolarização. Então, por isso, a gente vai ter a inscrição de, né, esses registros, né, desses eletrodos com as ondas positivas, tá? Então, habitualmente, V1 e V2, eu vou ter uma onda R, né, que é a primeira onda positiva pequena, uma onda S grande. V2 também, a gente vai ter uma morfologia muito parecida. V3, eu já tenho uma onda R intermediária entre V2 e V4, então eu já tenho uma progressão da onda R na derivação V3. V4, eu já tenho uma onda R bem grande, né, que é essa onda positiva, e uma onda S menor. E V5 e V6, praticamente, eu tenho praticamente somente onda R, com uma onda S muito pequenininha, ou ausência dessas ondas S, somente R puro. Tá? Então, vou ter essa morfologia das 6 derivações torácicas. Quando eu vou fazer o eletrocardiograma, vocês vão observar que o registro é feito através de um papel milimetrado, tá? Então, nesse papel milimetrado, eu vou ter as linhas de calibração para que a gente tenha um registro nesse papel apropriado com medidas que a gente vai medir voltagem e a gente vai medir também em milissegundos dessas ondas. Então, essas linhas de calibração horizontais e verticais, nesse papel milimetrado, ela tem 1 milímetro, tá? E a velocidade de inscrição no papel é 25 milímetros por segundo. Então, cada milímetro na vertical passa a valer 0,04 segundos, né? E 5 milímetros, 0,20 segundos. A voltagem é 1 milivolt, ou seja, 1 centímetro da linha de base. E aí o deslocamento de 10 linhas horizontais, né, vai levar a 1 milivolt, tá? Então, o que é a calibração normal padrão que nós chamamos? É 1 milivolt igual a 10 milímetros. Nós também podemos alterar essa calibração, tá? No registro eletrocardiográfico, mas também são coisas excepcionais e a gente deve fazer essa marcação. Então, a gente pode trocar lá no aparelho para utilizar 2Ns ou N sobre 2. Então, eu posso amplificar 2 vezes a voltagem, né, fazendo 2Ns, ou se as inscrições do eletrocardiograma forem muito grandes, estiverem saindo do papel, interferindo na análise das outras derivações, eu posso cortar 50% a voltagem e fazer N sobre 2, tá?
Só que eu também vou ter que fazer essa marcação. Então, se eu alterar a velocidade do papel de 25 para 50 milímetros por segundo, eu tenho que registrar que eu estou fazendo essa alteração. Por quê? Porque o complexo vai ficar bem aberrante. Eu vou abrir o complexo QRS se eu aumentar para 50 milímetros por segundo. E se eu alterar do padrão para 2 vezes ou diminuir a metade, essa calibração, eu também vou ter alteração do tamanho dos complexos QRS. Ou seja, reduzindo a metade, eu posso ficar com complexos muito pequenos, ou amplificando 2 vezes, eu vou ficar com complexos muito grandes. Então, isso pode me dar um erro de análise achando que o paciente tem uma sobrecarga ventricular por conta do tamanho dos complexos QRS. Então, esse é o papel milimetrado, né? Então, a gente vai ter a inscrição das ondas, a onda P, que é a despolarização dos átrios, a onda Q é a primeira onda negativa do QRS, a onda R é a onda positiva e a onda S é a onda negativa. Então, o complexo QRS é a despolarização dos ventrículos. Aqui eu tenho o ponto J, que é o final da onda S, segmento ST. Nós vamos falar muito de segmento ST, vocês vão perceber que esse segmento aqui, ST, ele é muito importante na síndrome coronariana aguda. A gente vai falar sobre supra de ST, quando esse segmento ele sai da linha de base para uma elevação dele, que é chamado de supra, ou uma ele sai da linha de base para baixo, chamado de infra do segmento ST, tá? Então, esse segmento ST, ele corresponde a esses 2 quadradinhos, tá? Então, corresponde a 0,08 milissegundos, tá? Então, eu tenho aqui, cada quadradinho desses corresponde a 0,04 segundos, e aqui 2 quadradinhos, 0,08. Então, aqui é o segmento ST. E aqui eu já tenho a onda T. Então, a onda T, ela vai ser positiva, concordando com o QRS. Se o QRS for negativo, essa onda T, ela vai ser negativa também, ela vai concordar com a onda. Quando nós analisamos o eletrocardiograma, a gente vai fazer medidas, tá? O eletro, ele vai ser todo analisado. Então, o que eu analiso? Eu analiso a onda P, a largura e a amplitude dela. Então, eu tenho aqui a onda P, vou analisar a largura e a altura dela, o intervalo PR, que é o início da onda P até o início do QRS, tá? O tamanho da onda Q, se ela ultrapassa 2 milímetros, né, que é uma onda Q patológica, a amplitude da onda R, né, o segmento ST, se ele está na linha de base, ou se ele tem supradesnivelamento ou um infradesnivelamento, quando ele desce para baixo da linha de base, né? Então, esse ponto J aqui, se ele está na linha de base, o que é a linha de base? É a linha PQ, tá? Então, aqui na linha PQ, eu tenho a chamada linha de base. A onda T, então, segmento ST, a onda T, um intervalo QT, né, que é o início da onda Q até o final da onda T. Esse intervalo QT, quando ele está aumentado, né, isso pode levar a uma arritmia cardíaca potencialmente fatal, tá? Que é chamado de QT longo. Então, a síndrome do QT longo é uma patologia genética familiar, né? Habitualmente, quando você encontra um paciente com intervalo QT longo, isso aqui é genético, outros membros da família também têm. E aí a pessoa tem uma maior suscetibilidade para desenvolver uma arritmia cardíaca polimórfica, tá? Chamado torsade de Points. Então, o intervalo QT também é analisado. Então, geneticamente,
podemos ter o intervalo QT aumentado, e também alguns fármacos, eles alteram esse intervalo QT, podendo alargar e levar a um risco de arritmias cardíacas, né? Então, alguns medicamentos, principalmente procinéticos, eles têm uma tendência a interferir aqui nesse intervalo QT. Teve um medicamento que até saiu de linha, foi tirado de mercado, que ele alargava bastante esse intervalo QT. Tá? Foi retirado. Mas esses outros, bromoprida, domperidona, eles também interferem, pode causar um alargamento desse intervalo QT, mas menos intenso do outro que foi retirado comercialmente, né? Não lembro agora o nome dele. Outros fármacos também, antibióticos, como eritromicina, também pode alargar o intervalo QT, alguns antibióticos, alguns fármacos podem também interferir. Alguns medicamentos que são utilizados em quimioterapia, tratamento de leishmaniose, enfim, tem diversos fármacos que podem alargar esse intervalo QT e às vezes precisa monitorar, né? Se o paciente pode fazer arritmia cardíaca por conta do uso desses medicamentos. Então, a gente vai fazer todas essas medidas. O intervalo RR, ele é especialmente interessante. Por quê? Porque nós vamos fazer medidas da frequência cardíaca baseado nessa distância do intervalo RR. Então, para a gente fazer a contagem do número de batimentos por minuto, né, da frequência cardíaca, nós não vamos rodar 1 minuto de eletrocardiograma para contar a frequência do coração, né? Então, basta 2 complexos QRS para a gente poder saber quanto que aquele coração ele está batendo por minuto, tá? A gente vai já ver como é que faz essa contagem de frequência. Então, análise da onda P. A onda P, ela tem morfologia arredondada, ela é monofásica, ela tem duração de 0,08 segundos, mais ou menos 0,015, a amplitude dela. A voltagem máxima é de 0,25 milivolts, né, ou seja, 2,5 milímetros. E ela tem uma duração igual ou inferior a 110 milissegundos. O eixo elétrico varia de menos 30 a mais 90 graus e o intervalo PR de 0,12 a 0,20 segundos. O que é o intervalo PR? É o início da onda P até o início da onda R. E o que é a onda P? É a despolarização do átrio. E o que é a onda R? É o início do QRS. Então, o intervalo PR, ele mede o tempo da despolarização do nó sinusal até a despolarização dos ventrículos, tá? Então, o tempo que leva para que o nó sinusal, né, quando ele deflagra o potencial de ação, o tempo que ele leva entre a emissão do sinal até a despolarização do ventrículo, ele vai demorar de 0,12 a 0,20 segundos. Se esse intervalo for mais curto, o que vai acontecer? É chamada de intervalo PR curto. Qual é o significado patológico disso? Esse intervalo ele está mais curto do que o normal. 0,12 segundos é o tempo mínimo que o nó atrioventricular leva para se despolarizar. Então, se esse intervalo PR é mais curto, significa que esse estímulo elétrico está passando para o ventrículo muito mais rápido do que ele deveria. Então, tem alguma alteração no nó atrioventricular ou em alguma parte do coxim fibroso, existe algum ponto de passagem do estímulo elétrico do átrio para os ventrículos, tá? E isso é particularmente perigoso, porque se porventura o átrio ele se despolarizar numa frequência muito elevada, todo esse estímulo vai passar para o ventrículo,
né? Por quê? Porque não tem a barreira. Então, como eu tenho o isolamento elétrico do átrio para os ventrículos e eu tenho o nosso átrio ventricular, que ele tem um sistema de camadas de células com uma condução decremental, ou seja, quando o átrio ele bate numa velocidade aumentada, o no átrio ventricular, a tendência dele qual é? É não permitir que aquele batimento, aquela despolarização atrial muito rápida se propague na mesma velocidade para o ventrículo. Então, por exemplo, o átrio ele começou a fibrilar. A fibrilação, ele dá uma velocidade de despolarização ali em torno de 400 a 600 ciclos por minuto. Se toda essa velocidade de despolarização, né, porque são vários pontos dentro do átrio se despolarizando, ou seja, várias células atriais se despolarizando de forma aleatória, sem a condução, sem o estímulo ter nascido no nó sinusal, ou seja, o nó sinusal ele perdeu o controle da despolarização dos átrios. Então, na fibrilação atrial, várias células atriais, tanto no átrio direito quanto no átrio esquerdo, estão se despolarizando espontaneamente.